Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma sexta-feira, terminando a semana, graças a Deus, e com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. O Evangelho hoje traz para a gente o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros, no item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa, que digo eu, mais alta recompensa. Últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus predecessores, porque o homem deve herdar do homem e seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, revivem hoje ou reviverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, mas no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados, reentra na liça amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Muito bem. Aqui os espíritos falam para a gente, nessa questão dos trabalhadores da última hora, que os últimos serão os primeiros, sobre as palavras de Jesus na parábola, do trabalhador da última hora, que antes da doutrina espírita criar, trazer tanta novidade para a gente, que antes disso já tinham vindo os profetas, Moisés, os mártires, os apóstolos, os sábios, os filósofos, já tinham vindo antes fazer a base disso, trazendo com suas palavras, com seus exemplos, a base do que viria a ser, a terceira revelação, que seria o Espiritismo. Porque primeiro vieram eles com a primeira revelação. A segunda revelação nos foi trazida por Jesus, a lei de amor. E agora vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita. A terceira e última revelação, que é a doutrina espírita, trazendo para a gente o conhecimento mais profundo, o esclarecimento das palavras de Jesus que ficaram lá atrás, porque a humanidade ainda não tinha condições de entender o que Jesus trouxe, o que Jesus queria dizer para a gente. Por isso ele falava por parábolas, dando exemplos, porque era muito difícil ainda, pelo nível de conhecimento que existia entre o povo em que Jesus habitou. O esclarecimento trazido pelos filósofos, pelos sábios,
veio dar base científica, veio dar uma base científica para a doutrina espírita. Ela é baseada na ciência também. E o que ele fala da reencarnação é que muitos desses que vieram trazer para a gente a base e que até hoje ainda continuam reencarnando, trazendo o seu conhecimento, trazendo a sua experiência de vidas passadas para a gente, né? Para nos reforçar as leis de Deus e a lei maior, que é a lei de amor, já viveram muitas vezes. E iniciando um trabalho lá atrás, reencarnando sempre para dar continuidade nesse trabalho. Uma prova disso é Chico Xavier, né? Quantas reencarnações Chico teve para trazer para a gente, né? Todo o conhecimento nessa última reencarnação, todo o exemplo dedicado ao amor, de uma pessoa dedicada ao amor, ao crescimento da doutrina espírita, à divulgação da palavra de Deus através dos espíritos, né? Quantas reencarnações Chico já passou, né? E eu estava vendo um vídeo esses dias agora falando sobre isso, num canal amigo nosso, né? Falando sobre as últimas 20 reencarnações de Chico Xavier. Vocês procurem ver isso aí, vocês vão ter um conhecimento sobre o que eles dizem aqui, sobre os predecessores do Espiritismo, né? Os sábios, os cientistas, os filósofos, né? E ver lá onde está formada a base da nossa doutrina, da nossa tão linda doutrina. É isso que eu tinha para falar para vocês. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos procurar aprender o máximo possível, colocar em nossos corações o máximo possível do que a gente aprende e colocar em prática o que nós aprendemos. Porque isso lá na frente vai ser base para muita coisa. Tá bom? Que Jesus nos abençoe nisso. O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente ainda o capítulo 6, Vida Espírita, a questão 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre os seus iguais. Então, um espírito perverso, ele fica feliz de ver que outro espírito chegado, né, desencarnado recentemente, está na mesma situação dele, ou até pior, né? Infelizmente, a gente fala assim, porque não conseguiu ainda enxergar, né, a luz divina no seu caminhar. Então eles são assim, eles ficam felizes por ver um espírito igual a si, né, na mesma situação, privado ainda, né, da alegria de estar entre os melhores, entre os bons, pela própria incúria, pela própria ignorância, pela própria vontade. Vamos lá, né? Uma ótima sexta-feira para todos nós, com muita luz, muita paz, muita saúde, muito trabalho, muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Peço a todos aí que deem seu link, seu cliquezinho aí, né, no joia. Vamos curtir o vídeo, que isso é importante para mim, é importante para o canal. Vamos divulgar, vamos compartilhar. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Clique aí no sininho das notificações para receber todas as notificações do canal, todas as notificações do YouTube, né? Quando o canal publicar alguma coisa. Vamos lá, vamos colaborar, vamos crescer, vamos fazer isso crescer, né? Isso financeiramente para mim não tem valor nenhum, porque eu não recebo nada, graças a Deus, né? O valor que eu quero é o valor moral, o valor espiritual, é o crescimento da palavra de Deus esparramada através, né, dessas humildes palavras aqui no canal, tá? Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Fiquem com Deus.